Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, centro histórico da cidade de São Paulo. Você, além de assistir o canal pela TV, pela parabólica, você sabe que atualmente ele passa simultaneamente no Facebook, na página do canal. E temos os assinantes da Claro TV e da NET TV também ligados aqui nesse programa. E depois de uma semana o programa vai para o YouTube, a outra ferramenta para você poder desfrutar do programa e dos entrevistados que eu tenho aqui. Bem, eu estava dizendo que eu sou apaixonado pela cidade de São Paulo, nasci aqui em São Paulo, aqui pertinho, no Brás, e cada vez que eu chego aqui eu fico feliz de voltar para São Paulo. E São Paulo é uma cidade múltipla, né? Você tem vários centros, aqui é o histórico. Mas tem outros históricos, tem bairros históricos interessantíssimos aqui. E eu sempre acho que não tem mais lugar para construir, porque a cidade está muito grande. Acho que nós, depois da Cidade do México, acho que São Paulo é a maior cidade, 20 milhões de habitantes, é gente para mais de metro. Mas não, São Paulo não para, continua crescendo, continuam construindo, e hoje o assunto do programa é sobre um projeto inovador. Eu passei vista de olhos aqui rapidinho, por isso que eu vou conversar com o Vinícius Amato, que é da incorporadora Gamaro. Eles estão fazendo um empreendimento, não dá para dizer que é uma construção de residência. Vocês vão ver muita coisa aqui perto de São Paulo, acho que é perto do Brooklyn. Vinícius, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. É perto do Brooklyn mesmo ou eu estou errado? Santo Amaro? É Brooklyn? Sim, Brooklyn, no bairro do Brooklyn. Dá uma ideia geral, depois eu entro nos detalhes aqui. O que é isso? O que é isso? Isso é o que a gente chama de um novo jeito de incorporar na cidade de São Paulo, um novo jeito de morar. Por que um novo jeito de morar? A gente, quando recebeu a questão do desafio de desenvolver um projeto como esse é um local onde a família, que é a acionista majoritária do grupo Gamaro, ela é oriunda da educação. Ok. E esse grupo, há muitos anos atrás, adquiriu esse terreno, que era um terreno de uma data fabril ainda, e ali construiu um dos primeiros campos das faculdades AMB Morumbi. Uhum. Então é um terreno muito grande, um terreno de 40 mil metros, que a cidade, como você falou, um dos novos centros de São Paulo hoje é essa região da Berrini, né? Onde a gente tem uma operação urbana que construiu todo um novo centro corporativo naquela região. E esse centro corporativo, primeiro foram os edifícios corporativos e aí a questão de moradia de um bairro residencial horizontal começou a vir uma demanda por moradias próximas do trabalho, né? Como em todo local. Isso vem desde quando as primeiras indústrias vieram para o Brasil e construíam as casas perto das metalúrgicas. As vilas, né? São lindas vilas, tem algumas aí. Exatamente. Então hoje, com a questão da mobilidade, com a questão toda de uma metrópole ter a necessidade de morar perto do trabalho, foi que esse terreno que tinha um uso de faculdade, ele foi alterado o zoneamento dele há alguns anos atrás, e desse zoneamento foi permitido que, dentro de uma operação urbana, que a gente pudesse construir vários outros usos. Né? E que usos a gente determinou colocar? Permanecer com um pedaço do terreno como uso educacional, para uma faculdade de nível graduando, pós-graduando e mestrado, uma outra parte para uma escola bilíngue, e o restante do terreno para usos residenciais e uma torre corporativa. Então, quando você fala de tudo isso dentro de um terreno de 40 mil metros quadrados, vale lembrar que esse terreno está a 200 metros do Shopping Morumbi. É um terreno que ele tem uma mobilidade de qualquer tipo de uso a pé muito grande, transporte público a 200 metros, tem uma linha de metrô, ônibus Metrô ou é trem? Metrô na Santo Amaro. Então a linha da Santo Amaro, essa linha que acabou de ser construída, tem
o metrô a 200 metros para cima, o trem a 300 metros para baixo, o trem da Marginal, e ônibus na porta, né? Então tem todos os tipos de modais aqui de transporte da cidade. E quando a gente olhou para esse terreno, é uma gleba, 40 mil metros é praticamente uma gleba. O plano diretor atual, ele aponta para que as incorporações fossem feitas com um caráter de utilização de espaços privados de fruição, de passeio público. Enxergando este caminho que a cidade, que os pensadores, a Secretaria de Urbanismo imaginou para a cidade, a gente começou a olhar para o que tinha desse tipo de projeto no mundo afora. Para quê? O jeito atual de se incorporar dentro da cidade de São Paulo é fechar com muros uma gleba, um terreno, e garantir assim a segurança dos moradores e dessa forma isso acaba criando ruas muradas e as ruas acabam ficando mais perigosas. Então, ao sair da sua fortaleza, você se depara com uma cidade com perigos na rua. Quando a gente foi estudar um livro muito interessante, que é da Jenny Jacobs, Vida e Morte nas Cidades, um livro que é um ícone aí da arquitetura mundial, a gente observou que, ao contrário do que pensam, quando você abre um espaço e esse espaço ele tem usos diferentes, então não é só residencial, não é só faculdade, não é só corporativo, é uma mistura, esse espaço ele vive cheio de gente. E quando ele vive cheio de gente e você abre ainda para toda a vizinhança poder habitar esse espaço vive um espaço seguro. Então, existem teses mundo afora, Chicago, Washington, que ela mostrou o que acontecia. E a gente olhando para a nossa realidade de um país que a gente não pode tirar a lente da questão segurança, que é uma questão muito importante para todo mundo quando vai escolher uma moradia, a gente começou a estudar esse caminho. E aí a gente percebeu que o melhor de tudo, e dentro do que as pessoas desejam como o princípio da moradia, além da mobilidade, é a questão dos parques, né? Então, você tem a mobilidade, qual a outra coisa que é um anseio do brasileiro? É estar perto do verde, estar perto da natureza. Como aqui em São Paulo não tem praia, a Praia do Paulistano é um parque. É verdade. Que eu digo Irapuera. Podemos fazer um intervalinho, a gente volta já, eu converso. E ele fez uma belíssima introdução aqui nesse primeiro bloco. Vamos ver o que depois, quando a gente vai entrar em detalhes aí, essa coisa do parque, tem uma coisa de preservação que você ainda não falou e tal. É o Vinícius Amado da incorporadora Gamaro. Ele está falando de um projeto ali perto do Shopping Morumbi, né? Eu morei naquela rua Andréia, alguma coisa, que terminava no Shopping Morumbi. Eu estou tentando lembrar de algum terreno lá, parece que eu lembro, mas não sei bem, mas depois a gente volta para falar disso. Vamos ao intervalo, eu volto já já, é rapidinho. Ok, estamos de volta, eu converso com o Vinícius Amato, da incorporadora Gamaro. Ele está falando de um lançamento, é sempre curioso, porque essa coisa de arquitetura, a gente tem visto vários movimentos, várias ideias circulando aí na moradia. Falando da gente, dos seres humanos, né? Como é que é bom morar, como é que não é bom morar e tal. E ele está falando de um projeto, pelo que eu entendi, o nome do parque é o parque. Bom, mas continuando, você falou do geral, aí vocês bolaram esse projeto que vai ter universidade, vai ter uma faculdade, vai ter um parque, vai ter moradia e vai ter um prédio comercial. Tudo isso junto significa um certo equilíbrio, essa é a ideia? Exatamente. Assim, e aberto para as pessoas. Isso. O primeiro princípio que a gente considerou é o conceito da interdependência. O que traduzindo isso em outras palavras, significa que nós dependemos dos outros, assim como os outros dependem de nós, para viver em harmonia. Ok. Então, quando a gente tem vários usos em que as pessoas vão acabar compartilhando o mesmo espaço, a decisão foi, ao invés de incorporar e fechar esse espaço todo, abrir um espaço de 40 mil metros para criar um parque para uma região.
e criar esse parque para uma região. O Brooklyn é um bairro verde, totalmente murado, todos os empreendimentos fechados, e aí você não tem parques. Então, um bairro antigo que não tem um espaço de convívio público onde as pessoas poderiam se encontrar. Quando a gente começou a observar isso e viu o tamanho do terreno, só para ter uma ideia do que são 40 mil metros, você comentou do bairro de Higienópolis. A Praça Buenos Aires, que é uma praça que é um parque para os moradores de Higienópolis, ela tem 20 mil metros. Esse parque público, num terreno de 40 mil, ele terá 25 mil metros. Então, quer dizer, é um parque maior do que a Praça Buenos Aires. Que é relativamente grande. Que é agradável para o convívio de todos os prédios que tenham em torno. E o nosso conceito foi, vamos abrir para a vizinhança. Fomos, a partir daí, conversar com toda a vizinhança, empresários, vizinhos, antigos, casas, o que eles queriam, o que eles demandavam, o que eles gostariam de ter próximo, já que já havia muita coisa construída no bairro. E aí surgiu a ideia e o conceito do parque, reforçando a nossa tese, e a gente teve que colocar também lojas e restaurantes, e um restaurante grande e outras lojas que vão ser comércios próximos. Só para ter uma ideia, dentro desse terreno de 40 mil metros, pessoas que vão trabalhar, morar, estudar ali, a gente está falando de um grupo de pessoas aproximadamente de umas 15 mil pessoas. Então, como uma pequena cidade. A cidade média brasileira acho que tem 20 mil habitantes. É um bocado de gente. Mas o que vai ter? Por exemplo, eu li, conversei com a Aline, aí, tua assessora, ela falou inclusive tem uma coisa de preservação de mata natural. Isso. Que dá um pouco mais de detalhado mais essa. Nós temos uma pessoa que nos acompanha em vários projetos, que é o nosso Desculpa, paisagista. você é arquiteto? Não, eu sou administrador de empresa. Só para saber, continua. Um apaixonado pela arquitetura, pelo paisagismo, mas não estudei. Nosso paisagista, o Ricardo Cardim, ele é uma pessoa nova no mercado de incorporação. Ele é um dentista que se formou em botânica. E aí a gente se encontrou e foi um encontro, a nossa primeira reunião, onde eu estava buscando alguém para fazer um paisagismo no terreno, em todos os nossos projetos, que fosse rico em Mata Atlântica, na mata nativa brasileira. E todos os paisagistas que estavam trabalhando com a gente, e a grande maioria que trabalham no Brasil, eles se inspiram em espécies europeias, espécies asiáticas, sendo que no Brasil a gente tem a maior biodiversidade de espécies do mundo e aquele complexo tupiniquim acha que as coisas que tem aqui não são tão agradáveis e vendáveis como o que tem na Europa e na Ásia. E a partir daí, quando a gente se encontrou, todos os nossos projetos começaram a ter uma pegada uma pegada de paisagismo de árvores nativas, árvores frutíferas nativas, que nós não conhecemos, coisas dos nossos antepassados que foram dissipadas pelos consumos de frutas externas, estrangeiras, assim como o paisagismo. E aí a gente, nesse projeto, que é o maior de todos, resolveu construir um parque dessas espécies nativas. O que a gente se deparou? Que o consumo é de espécies exóticas. Existiam muitos poucos viveiros produzindo espécies nativas. Então a gente começou um trabalho de restauro, onde conversamos com algumas empresas que são viveiros de excelência. Um deles chama-se Fábrica de Árvores, o outro chama-se Legado das Águas. O segundo do Grupo Votorantim. É uma reserva maravilhosa e dentro desse viveiro a gente começou a desenvolver espécies para trazer para este paisagismo. Por quê? Dentro desse paisagismo de mata nativa, aqui naquela região do Brooklyn não era só mata atlântica. Tinham araucárias, que ainda existem algumas até hoje, capins de margem de rio, taboas e tudo isso que existia na época. No Brejo, lá. No Brejo, há muito tempo atrás. Então a gente começou a desenvolver essas espécies. No meio desse caminho, quando a gente remexeu o terreno, sementes que estavam adormecidas lá há centenas de anos germinaram e trouxeram espécies extintas de volta para dentro do terreno.
O que a gente fez? Nosso paisagista, quando descobriu esse resgate da natureza, que bastou mexer o terreno que essas espécies voltaram a germinar, tiramos essas espécies, transplantamos para os viveiros e a gente está reproduzindo isso. Para no futuro, quando o empreendimento for entregue, as espécies extintas vão retornar para aquele terreno. E a partir daí, trazendo uma infinidade de árvores de volta para São Paulo, um volume de espécies nativas frutíferas que a gente nem conhece, de tantas que só existem dentro das florestas brasileiras, nós vamos trazer tudo isso de volta. E aí nasceu a campanha Elas Estão Voltando. Que é a campanha que... Você sabe que eu tenho uma reserva pequenininha, mas tenho, e é de Mata Atlântica. Me encanta, tudo bem, uma árvore de Mata Atlântica é angico, que é uma árvore muito fraca e tal, ela cai muito, mas não pode, tem que estar lá. O que me encanta são aquelas samambaias naturais gigantes, eu tenho várias no meu terreno, são lindas. Samambaia sus, né? É, aquela que é a folha desse tamanho. Mas tem coisas muito interessantes, é um terreno pequeno, são 5.000 metros quadrados, aqui perto do destino Curitiba, entre São Paulo e Curitiba. É onde é o legado, na região onde eu fico o legado, na estrada da Regis Bittencourt. Por ali, na Regis. Bom, nós vamos ao intervalo, outro intervalo, já voltamos já. Eu converso com o incorporador da Gamaro, Vinícius Amato, falando de um projeto interessante. No próximo bloco eu vou querer saber quem vai poder morar lá, porque o projeto é muito interessante. Agora, não sei quanto vai, que tipo de moradia vai ter, mas isso aí depois do intervalo. Até já. Ok, estamos de volta, é o último bloco. Deixa eu aproveitar aqui bem a conversa muito interessante do Vinícius Amato, da incorporadora Gamaro, está fazendo um projeto que não dá para dizer que é uma moradia, porque é moradia, vai ter comércio, vai ter espécies nativas de floresta brasileira e tal. Não, você está falando do negócio de floresta brasileira. O Brasil é uma grande potência de agro, né, de agricultura, mas tirando a seringueira, é tudo alienígena, né? Cana não é do Brasil, soja não é do Brasil, laranja não é do Brasil. Nós somos os reis de usar coisas dos outros. Aqui só é agora me fugiu o nome, é brasilienses, né? Como é que chama? Seringueira. Me fugiu o nome científico. Bom, vamos falar praticamente. Esse projeto vai demorar quanto tempo? Quando é que você acha que vai estar pronto? Como é que vocês vão comercializar isso? Então, uma parte mais administrativa, que é a tua área aí. Esse projeto é um projeto que ele vai estar pronto daqui a 4 anos. Nós vamos comercializar ele agora, logo após a eleição. Ele é um projeto que nós abrimos um stand, que é um stand que eu recomendo a visita, porque é um stand que, para contar essa história toda, tamanha diversidade de produtos, né? O conceito que a gente construiu foi a democratização dos espaços. Então, não poderíamos somente apresentar o parque, como a gente vê na cidade inteira, de frente para o parque, só apartamentos gigantes, muito caros. Então, a gente vai ter lá apartamentos desde 80 metros quadrados até 400 metros quadrados, dispostos em várias torres diferentes, em 3 torres diferentes. São 3 torres? São 3 torres residenciais. E tem uma corporativa? E uma corporativa. Tá. Quer dizer, e tem uma coisa que também informação da tua assessora, vocês procuraram móveis, vai ter uma coisa de época, lá uns 100 anos, Sim. De 1940 até 2040, digamos assim. Sim, exatamente. Eu estou correndo que eu quero aproveitar exatamente. Tudo que tem. Ainda vou falar do jantar no ar aí. A mostra não é uma abertura de um stand comum. A gente resolveu construir, com tanta diversidade, uma mostra de arquitetura e da história da arquitetura e da história do mundo e do Brasil. Então, como que a gente fez isso? São 7 decorados que começam a contar a história da decoração desde a década de 40, passando por todas as décadas, e tem um contexto histórico. O que acontecia por que os móveis se transformavam? Então, um exemplo, por exemplo, na década de 60, o homem estava indo para a Lua, os móveis começaram a ter caráteres espaciais. Até a gente chegar em 2038. Como vai ser morar em 2038? Então, uma experiência de realidade virtual, você coloca um óculos e vai passar um filme. Como seria morar dentro de um apartamento que você vai estar presente, vivendo no futuro. O que vai ter, os robôs, as impressoras laser, as impressoras de roupa,
E tudo que a gente vai ter no futuro, drones, carros voando, então é super interessante isso. Vai ter estacionamento para drone, é isso? Estacionamento para drone, né? Drone porte. Drone porte. Agora, vamos falar dessa coisa lúdica aqui. Eu estou vendo aqui é um restaurante voador aqui. Que diabo é isso aqui? Você pode ir lá, quem tiver interessado em conhecer esse. Vai ter o quê? Um jantar no ar? Como é que é esse negócio? Sim. São 7 subidas por dia. E o Dinner in the Sky é um projeto belga que roda o mundo inteiro. Então ele é presente em vários países do mundo. E ele já esteve no Brasil algumas vezes. E nesta vez nós fomos o patrocinador master, aonde a gente usou de oferecer o espaço para que eles pudessem vir a conhecer o empreendimento e também ter esse jantar. Isso é uma empresa internacional? É uma empresa internacional. Dinner in the Sky. Dinner in the Sky. E você janta lá em cima? Isso, são 500 metros? São quantos metros de altura? Almoço, 2 almoços, um sunset, 2 jantares, e aí a gente está intercalando algumas subidas mais curtas para tomar um drink, como se fosse um happy hour. Um happy hour. Isso. E é um happy hour a 50 metros do solo, então você está mais ou menos à altura de uns 17, 18 andares de altura, suspenso, solto, sentado numa cadeira com cinto de segurança, e vários chefes super renomados da cidade vão cozinhar para as pessoas lá em cima. E aí é uma experiência, eu subi ontem para fazer um teste, é uma experiência ímpar, todo mundo pensa, puta, tenho medo de altura, não vou. Não, não é isso. Você se sente confortável e gosta, porque é uma vista linda lá de cima e você está jantando. Você está vendo os 40 mil metros quadrados. Está vendo os 40 mil, está vendo todo o landscape da cidade. Então, muito agradável, muito gostoso. E tem várias outras experiências tecnológicas no stand, então não é só a experiência do jantar, mas visitar essa mostra de memórias afetivas, né, de decoração. Isso já pode ser feito. Isso pode ser feito hoje. E a gente tem aí recebido um número de visitantes enorme pela curiosidade, porque todo mundo tem uma criança dentro de você. Então, quando a gente mexe com essa questão tecnológica, né, tem esse lado divertido que não vamos ser tão sérios, vamos brincar um pouco com a criança de dentro de cada um. E aí ele entra no stand, passa num túnel que as imagens se movimentam ao caminhar de você, sobe num elevador, esse elevador ele vai levar você para um projeto, como vai ser morar aqui no futuro, olhando o projeto inteiro, e passa dentro dessa amostra e termina num apartamento virtual de 2038. Esse aí que é o comando de voz, você me fez lembrar 2 coisas, se me permite, eu gosto de falar também, eu deixei você falar bastante. A primeira vez que eu fui para conhecer os estúdios da Universal lá, né, nos Estados Unidos, éramos todos quarentões, tá? Eu e mais 3 pessoas. Fomos 8 vezes seguidas Piratas do Caribe. Você deve ter conhecido. Sim. A criança que tem na gente, quando ela desperta, cara, é uma maluquice. E a segunda coisa que me lembrou esse passeio no ar lá, uma vez convite, acho que foi da Xerox, que é Xerox, né? E convidaram alguns jornalistas, a gente foi num barco, né? Não sei se dá para chamar de navio. O barco, toda a Bahia lá, a Bay Area de São Francisco, o jantar ao som de música para dançar, o barco ficou no meio da Bahia, virando lentamente, a gente dançando e vendo o skyline, que é maravilhoso, de São Francisco também. Me lembrou isso aí, essa vista lá de cima deve ser muito bonita. Já está convidado quem quiser ir ver, vai, porque deve ser uma experiência muito legal. Vendas só o ano que vem, só depois, depois da eleição, dezembro já? Vendas, a gente vai ter vendas no final de outubro, começo de novembro. E no mesmo esquema dos outros que existem por aí, de vender? Sim, mesmo esquema, assim, comprando um apartamento. A única diferença que a gente tem um apartamento chamado Cloud, que é um apartamento, um conceito de um francês chamado Edouard François, chama Altura para Todos. Então você compra uma unidade tipo, comum, em qualquer andar do apartamento, e no alto nós teremos 24 unidades, como se fosse uma cobertura ou uma casa de final de semana. Então você tem uma unidade tipo e uma unidade, o prédio ele é muito alto, né? Vai ser o residencial mais alto do Brasil, o residencial mais alto de São Paulo. Qual vai ser? 149 metros de altura.
Só para ter uma ideia, o Terraço Itália tem 166 metros, é um prédio um pouco abaixo do... um pouco abaixo do Terraço Itália, que é um bem, prédio comercial, né? bem alto. Sim. Então, essas unidades mais altas, elas são unidades que você compra uma unidade menor de 80, de 70 até 100 metros, mais ou menos, e é uma unidade para você fazer a sua casa de final de semana, ou recepcionar amigos, ou quando tem uma discussão familiar, alguém vai lá refrescar a cabeça, enfim. E é um conceito que já tem... Não é outro apartamento, é um espaço. É um espaço seu, é um espaço seu. É como se você tivesse uma cobertura, só que desconectada da unidade tipo. Entendi. E esse conceito tem em 48 países, e a gente está trazendo para o Brasil, é o primeiro que existe desse no Brasil, e é um conceito super interessante, a gente praticamente tem todas as unidades já reservadas, de tão interessante que foi essa proposta de ter 2 apartamentos dentro do mesmo prédio. Cara, fiquei impressionado, mas o nosso tempo acabou, Vinícius. Isso aqui é assim, você volta outro dia para falar mais, porque não deu para falar tudo, mas enfim, acho que deu uma boa ideia do que vai acontecer lá. E eu seguramente sou capaz, não sei se eu vou comprar, mas passear eu vou lá, conhecer o parque. Tá bom? Muito obrigado pela sua entrevista, sucesso aí para você e até a próxima conversa que vai ser logo. Obrigado. Muito obrigado. Gente, é isso. Gostaram da conversa? Interessante, né? É um jeito de morar, 2040. Eu não acredito, só para concluir aqui, eu não acredito, né? Eu não uso essa expressão que em 2050 nós vamos ter não sei quantos bilhões, porque a minha teoria é muito simples, é assim, a Terra tem um tamanho, não cresce, o que tem é o que está aí, ou a gente usa, então eu acredito que a natureza dá um jeito. E o Vinícius falou muito de natureza aqui. A natureza, sim, em alguns casos ela se recompõe, mas é sempre diferente do original, ela não consegue se recuperar como era. Então eu acho que o mundo dará conta. Não vamos ser tantos bilhões, não. Acontece alguma coisa, a natureza se equilibra. Mas vamos até o próximo programa. Amanhã eu estou de volta. Até lá, tchau.